Olá, tudo bem? Estamos começando o segundo vídeo, capítulo 2 do Prioli. Vamos lá. O capítulo 2 vai falar sobre notas, escala e pauta. Vou tentar ser o mais rápido possível falando de notas e escala e dedicar um tempo maior à pauta. Bom, notas são as 7 notas musicais. Elas servem para representar os sons. Depois eu vou fazer um vídeo falando um pouco sobre a história dessas notas, Quem foi que deu o nome, qual foi a música que foi inspirada nessas notas, ok? Que foi cada verso, mas vai ser um outro vídeo. Então as notas musicais são 7. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, ok? Escala é uma série dessas notas. Então a escala pode ser ascendente ou descendente. Ela pode ser Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, de maneira ascendente, ou Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, de maneira descendente. Então isso aqui é o que está escrito, tá bom? Aqui, ó, ascendente e descendente. Como eu falei, eu vou dedicar um tempo maior à pauta. A pauta é a reunião de 5 linhas horizontais. Não vou ficar lendo muito, ok? São 5 linhas que formam 4 espaços. Essas 5 linhas, a gente começa a contar elas de baixo para cima. E os espaços também, tá bom? Tá vendo? Ó, linha, espaço, linha, espaço. Primeira linha, primeiro espaço. Segunda linha, segundo espaço. Tá bom? Isso é o que vai falar aqui nesse outro trecho aqui na folha 8. As linhas, bem como os espaços da pauta, são contados de baixo para cima, tá bom? Só que a pauta musical, ou pentagrama também, como é conhecido, ou pentapauta, ela não é suficiente para colocar todas as notas, então a gente precisa de linhas suplementares. Vai falar aqui, ó, linhas e espaços suplementares. Ou seja, embora a gente não veja quando não está sendo representado, elas estão lá, as linhas suplementares e os espaços suplementares, eles podem ser superiores ou inferiores, está vendo aqui? Ó? Primeiro espaço suplementar superior, primeiro espaço suplementar inferior. Então a gente vai ter uma vasta opção aqui para colocar notas mais graves, são as linhas suplementares e espaços de baixo, inferiores, e para colocar notas agudas. Só que a pauta musical, sozinha, ela não representa nada, ou seja, não adianta eu colocar a pentapauta e não assinar a pauta. Eu preciso assinar, e para isso que serve a clave. A clave, ela serve para assinar, para determinar o nome da nota e a altura, é isso que está escrito. Então, para determinar o nome da nota e a sua altura na escala, coloca-se no princípio da pauta um sinal chamado clave. Existem 3 tipos de sinais de clave, que é a clave de Sol, a clave de Fá e a clave de Dó, tá bom? Para ser mais rápido, para não ficar lendo, que eu não quero deixar que você durma falando sobre esse assunto, ok? A clave de Sol, ela é escrita na segunda linha, ou seja, vou abrir aqui, ó, tá vendo? A clave de Sol, ela é escrita, ela começa a ser escrita aqui, ó, na segunda linha, tá vendo? Primeira linha, segunda linha. Isso significa que essa notinha aqui é a nota Sol. Se essa nota Sol, no próximo espaço, que é o segundo espaço, será a nota Lá, ok? Bom, e se nessa linha aqui é Sol, no espaço anterior vai ser o Fá, e na linha anterior vai ser o Mi. É bem intuitivo, ok? Depois de um tempo você vai começar a conseguir ver isso como se estivesse lendo um texto. Tranquilo? Vamos voltar aqui no livro. Então a clave de Sol, antigamente, tá vendo? Ela era escrita na primeira linha e foi desusado, tá bom? A clave de Fá, desculpa, ela pode ser escrita na quarta linha ou na terceira linha, mais usada na quarta linha, A clave de Dó, a gente pode escrever ela em mais lugares, tá bom? Lembrando que cada instrumento vai ter a notação musical, a partitura, vai ter uma clave. Exemplo, se eu pegar o piano, vai ser mão direita, clave de Sol, e mão esquerda, clave de Fá. Eu tô falando rápido assim para você não dormir, tá? E para que você possa entender de maneira simples. Então, a clave assina a pauta musical. Esse capítulo, ele vai ter alguns exercícios, então faça lá para colocar a nota na pauta, na clave de Sol, na clave de Fá. Depois disso,
e na clave de Dó também. Depois disso, que você entendeu o que é a clave de Sol, o que é a clave de Fá, que eles assinam a pauta musical, a gente vai começar a falar sobre as figuras de som. Quando a gente fala de valores, né, a gente vai falar que... Lembra que a gente falou de ritmo? Que o ritmo são durações diferentes, notas diferentes? Como é que a gente vai escrever isso? Nem toda música tem aquela... Né, não é igual robô. Tem nota que vai ser mais longa, tem nota que vai ser mais curta, e a gente precisa escrever isso. Então vamos lá, ó, valores. Nem todas as notas têm a mesma duração. Para representar as várias durações dos sons musicais, as notas são escritas sob formas diferentes. Essas diversas formas das notas são chamadas figuras ou valores. São essas as figuras mais usadas. Então a gente vai ter aqui, ó, a semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa. Ok? Algumas pessoas falavam que existe figuras negativas, que seriam relativas, ou seja, o mesmo valor e como figuras negativas. Negativa não pode falar, tá bom? Porque as pausas, elas são importantes na canção, né? Pausa é essencial. Então é chamado de silêncio ou pausa. Ou seja, a semibreve vai ter uma figura de silêncio. Vou abaixar aqui, olha só. A semibreve tem uma figura, ó, que significa o mesmo valor, só que em silêncio. A mínima também, ó, tem uma figura que vale o mesmo valor em silêncio. Assim, ó, como tem a pausa da semínima, tá aparecendo aqui, tá vendo? A pausa da semínima, na verdade, essa aqui, ó, no livro ficou meio estranho, né? Tá vendo? Ou e ou, a mais usada, que a gente escreve, né? É dessa forma, que parece ser um 3. Eu, particularmente, detesto escrever isso, ainda bem que tem os programas que são mais fáceis de fazer. A pausa da colcheia, a pausa da semicolcheia, a pausa da fusa e a pausa da semifusa. Tá bom? Vamos lá. Aqui ainda vai aparecer no livro, para terminar o capítulo, vai falar sobre a tremifusa ou quartifusa, né, que é muito difícil ter também, que é muito rapidinho. E tem umas figuras que não se usam mais, que era a máxima, a longa e a breve. Talvez você veja isso numa peça antiga, numa partitura antiga. No próximo capítulo a gente vai falar sobre divisão proporcional, mas não é a ideia agora. A ideia agora é focar na pauta, escala e notas, ok? Então, essas figuras de som aqui, elas servem para você colocar na altura da nota e dizer qual é o tempo que ela vai durar. Porque quando a gente aprende a colocar só na pauta a nota, a gente não fala quanto tempo ela vai durar. Mas a figura de som, você consegue entender quanto tempo ela vai durar. Relaxa que você pensa assim, poxa, mas eu tenho que, além de saber qual é a altura, eu tenho que saber quanto tempo vai durar? Sim, mas é igual a alfabetização, tem que ir passo a passo, ok? Bom, lembrando que essas figuras estão relacionadas ao compasso, que a gente vai falar mais para frente. Ou seja, assim como na pauta, se não tiver clave, não tem nota, não tem altura, se não tiver um compasso, essas figuras ficam sem base. Então, se a base da altura das notas é a clave, a base das figuras de som é o compasso, que a gente vai falar mais para frente, ok? Essa foi a nossa segunda videoaula, o capítulo 2. Espero que você esteja acompanhando, ok? Fica como nosso livro digital aí. Até a nossa terceira aula. Por favor, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, né, e nos ajude a propagar o ensino da música. A nossa escola fica em Paciência. Eu vou deixar o telefone aqui caso você queira entrar em contato. Um grande abraço. Silvio Souza falando, comentando o livro de Prioli, tá bom? Um abração, tchau, tchau.